Muito bem, estamos hoje gravando um podcast, na Masal Podcast, sobre a pauta armamentista. Estamos trazendo aqui na produtora pessoas do ramo, né, em diferentes áreas que estão se colocando à disposição do paranaense, do brasileiro, para ocuparem cargos públicos, né? Já tivemos aqui candidatos a deputado federal, a senador, e hoje recebemos o César Mello, que é pré-candidato a deputado estadual. César, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, né, a cumprimentar aí o pessoal que está assistindo o podcast, né, e vamos tentar aí destrinchar esse cabedal de legislação, essa bagunça de legislação aí de armas, esclarecer o pessoal para o pessoal terminar o podcast aí já com um plano de comprar uma arma. Muito bem. Olha, isso aí já arrepia a esquerda, né? Você falando um negócio desse. E também Shemuel Zakai, né? Está aqui conosco, sempre dando a sua opinião, trazendo os comentários a respeito da política do nosso país. E esse não deixa de ser uma temática política, sempre foi. Exato, Shimon. Desta forma, damos as boas-vindas, né, ao César, também ao Penso, para trazer clareza a esse tema que foi base de um grupo de eleitores do presidente Bolsonaro e que nas eleições do plebiscito do desarmamento foi histórica, né, o número de eleitores que votaram pelo não desarmamento. Muito bem, e temos também o Penso, doutor Jorge Penso, advogado, entusiasta desse movimento desde sempre, onde sempre apregoou, né, o direito que o cidadão brasileiro tem de ter uma arma, ou seja, de ter um recurso a mais para se defender. Seja bem-vindo, doutor. Ok, então uma satisfação muito grande estar mais uma vez sentado aqui, compor esta mesa, principalmente quando um tema ele se refere à questão da pauta armamentista. Né? E satisfação em estar aqui com o César, doutor César Mello, que desde sempre também, vamos dizer assim, também um defensor desta pauta e uma pessoa muito conhecedor do assunto, um especialista, não especialistas, mas um especialista na questão de armamentismo, principalmente sobre não só a parte ideológica propriamente dito, mas especialmente a legislação. O doutor César agora pré-candidato a deputado estadual, o que um deputado estadual pode trazer para o paranaense, nesse caso, em relação às armas, ao armamento? Nós sabemos que o Paraná, em outro programa, nós dissemos que o Paraná seria a Rússia brasileira. Tirando agora o lado ruim da Rússia, né? Está massacrando lá os ucranianos, tem os seus motivos, isso não compete a nós brasileiros fazer juízo, mas o Paraná é diferente, ele é um estado mais bélico, né? Agora, você quanto a pré-candidato e provavelmente quando for deputado estadual, o que você trabalhará em relação a essa temática das armas? Eu já trabalho, né, já há algum tempo no avanço da legislação, né, mas estando de fora, né, eu sou um reles trouxa pagador de DARF, né, sou um advogado da iniciativa privada, né, a gente tem uma limitação de até onde a gente consegue chegar, né, então, por exemplo, no início de 2019, a gente teve um decreto publicado pelo governador Ratinho, que, com vistas a atender uma demanda da polícia, né, estabeleceu uma premiação para apreensão de armas. Né? Só que, por desconhecimento da legislação, não de má fé, mas efetivamente pela legislação ser extremamente complexa, já teve um efeito borboleta a partir disso, que foi a apreensão de armas legais, porque o decreto não fazia a ressalva da arma legal. E daí a gente teve alguns casos específicos, até um amigo meu foi submetido a isso, de policiais aguardando na saída do clube de tiro para apreender armas de CACs, armas legais, não tinha ressalva no decreto, apreendia as armas e recebia a premiação. E a gente, através do trabalho que a gente fazia na rede social, etc., a gente conseguiu ter acesso a um deputado estadual, que esse deputado estadual, não sendo conhecedor da legislação, o deputado Soldado Adriano, um abraço para o deputado Soldado Adriano, que
sempre teve de portas abertas para a gente lá no gabinete, ele conseguiu trazer esse problema ao governador e eu consegui daí propor uma correção nesse decreto. Aí foi feita a correção e daí foi ressalvada a arma legal. Então, o primeiro contato que eu tive com uma atividade legislativa, né, ou semi-legislativa, relativa a decretos, né, foi nesse sentido, né? Então, a gente já conseguiu solucionar uma questão, mas a gente teve que utilizar uma espécie de um acesso, uma ponte, através do deputado estadual, né? Que ele sim tinha o poder, tinha o acesso para fazer isso, né? E a gente tem essa legislação altamente complexa que acaba sendo aplicada de forma muitas vezes folclórica pelos agentes da lei, né? Muitas vezes aplicada de forma errada, o que é ruim tanto para o cidadão, que acaba sendo penalizado por um crime que não cometeu, quanto pelo policial, que está sujeito à lei de abuso de autoridade e se aplica de forma equivocada, pode até ser preso e perder o cargo público. Doutor César, então, na interpretação da lei, o agente, o secretário de Segurança Pública Estadual, ele pode ordenar uma repressão sobre a apreensão de armas? Qual pode ser a atuação do secretário de Segurança Pública, no caso do Estado? Vale lembrar que nós tivemos já como secretário de Segurança Pública em São Paulo, Alexandre de Moraes, né? Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele acabou se tornando ele é um Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ele se tornou esse Mr. Hyde mais recentemente, porque o porte de trânsito do CAC, que é o direito de portar uma arma em deslocamento, é fruto do trabalho do Alexandre de Moraes como ministro da Justiça, né? Na época, como ministro da Justiça, exatamente. Foi na época dele que saiu o decreto pelo Michel Temer, passou pelas mãos dele isso, né? Então, ele já foi digamos, um herói dos CACs, né? E agora acaba se tornando um inimigo do governo, né? Com as suas interpretações inventivas da Constituição. Então, a grande questão, né, que é o que eu me proponho a trabalhar, é o fato de garantir que a lei seja cumprida. Que a lei como está hoje, ela traz muita segurança jurídica para o CAC que quer andar armado, e também a lei na esfera federal, né, relativa ao porte, ela também poderia aumentar o acesso sem alteração de uma linha sequer da legislação. E a gente tem que lembrar que quem fiscaliza, né, a maioria das vezes, são servidores estaduais. É a Polícia Militar que aborda, a Polícia Rodoviária Estadual que aborda, né? Mas e a Polícia Federal e a PRF? Se eles abordarem alguém, essa ocorrência vai ser levada para um delegado de Polícia Civil, porque crime de porte ilegal de arma, em geral, não é competência da Polícia Federal, né? Então, queira ou não queira, quem vai decidir se você está cometendo crime ou não está cometendo crime é um servidor estadual. Então, se o problema é o cumprimento incorreto da legislação, quer por falta de esclarecimento, quer por um excesso de ideologia do aplicador da legislação, esse é um problema estadual, não é um problema federal. Eu sempre digo, não adianta nada você mudar a legislação federal se a legislação que já existe está sendo descumprida. Quem descumpre uma legislação, descumpre outra. Agora, nós estamos no ano de eleição, né? 2022, eleição para deputado estadual, federal, senador, governadores e presidente da República. O Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, ex-residente aqui em Curitiba, né? Ele tem declarado em alto e bom som e de forma muito clara. Isso não está sendo ocultado de ninguém. É claro. Programa de governo, né? É um programa de governo, é uma promessa de governo. Acabar com os clubes de tiro. Os clubes de tiro são formas de educar as pessoas de como utilizar armas, né? Sobre os direitos, enfim, a questão técnica também. Então, por que ele está mirando nisso aí? Né? Acabar com a educação, né? Acabar com a conscientização. O grande problema do desarmamentista, né, é o fato de que tudo que ele fala é mentira.
certo? Aham. E o que acontece? A mentira, ela não resiste à educação, ela não resiste ao contato inicial, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo. Existem muitas pessoas que compraram o discurso desarmamentista. Sim, E por eles- muito tempo. eles Não levam- só as pessoas, começou pela mídia. A Isso. grande A mídia mídia é o pregou. vendedor. É né? o vendedor. A mídia é o né? vendedor e algumas pessoas compraram, de boa fé, né? Realmente Uhum. acreditavam. Eu mesmo, eu praticava já arte marcial quando veio o Estatuto do Desarmamento. Eu pensei comigo, nossa, mas agora ficou bom, né? Agora tá todo mundo desarmado no Agora é no braço. tapa. No braço eu vou virar esses caras do avesso, né? Aí deu, sei lá, uma semana, duas de aprovado lá a lei de regulamentação de armas, o cara veio me assaltar, né? E foi assaltado. Eu falei, poxa, mas Aí você fica, né? não foi proibido, né? É. As armas não iam sumir magicamente e tal, né? Então o que acontece? Muita gente compra isso, né? E qual que é a grande questão? Qual que é o problema deles? Quando a pessoa vai e tem contato com a situação e percebe que essa ligação da arma com a violência é uma ligação artificial e que esse contexto de arma ele tem muito mais a ver com liberdade, não sobre arma, sobre responsabilidade pessoal, com desenvolvimento pessoal e principalmente uma coisa que tem acontecido que deve deixar a esquerda empolvorosa, o fato de que os clubes de tiro se tornaram um local de congregação da comunidade e das famílias. Uhum. Certo? Não é bandido que frequenta clube de tiro. Exatamente. O clube de tiro passou a ser o que antes eram os clubes de campo, né? Uhum. Os clubes sociais, se tornaram clubes sociais. Até porque são lugares retirados dos centros, né? Justamente por ter a Mais sua ou segurança. menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Nem sempre. A gente Nem sempre. teve a gente tem um mercado agora, né, que tem uma profusão de clubes de tiro. Então a gente tem desde o clube de tiro, que é num local retirado, etc, Aham. etc, até o clube que é um pouco mais simples, que é, digamos, uma escola de tiro, que só tem Sim. efetivamente o stand de tiro e o local com alguns instrutores, etc, até clubes sociais mesmo, onde Olha tem uma só. área para família, Uhum. tem um local gourmet, né? A gente sempre incentiva a ter um local para as crianças, para os adolescentes que ainda não podem praticar, para baixo de 18 anos, não podem praticar tiro real com arma de fogo. Aham. Tem um localzinho de airsoft. Você acha correto isso? O menor de 18 não poder praticar? Eu não acho correto, né? Tanto é que o decreto previa isso daí foi suspenso com interferência, né, do nosso magnânimo STF, né, um liminar da ministra Rosa Weber, porque o decreto original previa que de 14 a 18 seria possível praticar o tiro verdadeiro, né, o tiro com arma de fogo real, apenas com autorização dos pais, né, com acompanhado dos pais, lógico, acompanhado também do instrutor de tiro para fazer. Inclusive a gente teve, né, uma atleta aí que estava indo muito bem, né, estava indo para as finais dos campeonatos e tal, e teve a sua atividade suspensa porque a partir da suspensão do decreto, ela não poderia mais praticar o tiro, né? Uhum. Que também tem a ver com essa tentativa de destruir a cultura, né? Porque o que acontece? Você não tem como formar um esportista de alto desempenho se ele começar a praticar com 25 anos de idade. Exatamente. Você começa... A cultura... Veja, tudo está ligado à cultura do país. Porque a cultura, ela é impregnada na alma daquele ser, daquele indivíduo, quando criança. Você aprender a entender que a arma não é um perigo para uma pessoa de bem, isso começa com a infância. Aí a sociedade ela vai se desenvolver com essa cultura. E a gente tem dois problemas aí para eles, né? O primeiro é as pessoas que desenvolvem tendo a arma com naturalidade. E, de outro lado, as pessoas que percebem, ao verificar o uso do armamento fora do contexto violento, que a esquerda criou, que a arma é só para bandido. A arma é pra sinônimo de polícia. violência. Isso, esse sinônimo de violência, a pessoa vê a arma fora do contexto violento, ela percebe que ela foi enganada. E não tem nada que ofenda mais o brasileiro, que ele guarde mais mágoa do que perceber que foi enganado. Foi Doutor, traído, né? Traído. E quanto a essa questão das Exatamente. estatísticas, existem alguns conceitos na sociedade de que armas matam, de que quanto mais armas, mais pessoas morrem, que a arma ela tem por finalidade
a violência, né? O que o senhor nos diria para contrapor esses conceitos pré-estabelecidos já que foram deixados aí, vamos dizer assim, pelas pautas de esquerda, né? A gente teve durante muito tempo, até com financiamento governamental, financiamento globalista, etc., os nossos queridos especialistas, né, que juravam, né, garantiam que para cada 1% a mais de arma, teria 2% a mais de homicídios, etc., né? E eles trazem esses dados no O bojo, que né? que daria esse percentual, só não querendo mas só para contextualizar, o que daria esse percentual que eles colocaram para cada arma de fogo, aumentaria 2% nos homicídios? O que daria isso aí em questão de anos? O cálculo que eles fizeram, ele está tão correto, tão exato, tão científico, que com os aumentos, né, sucessivos que eles colocaram, independente da quantidade de armas, né, a população brasileira seria extinta, se eu não me engano, em 2090. É tão correto. Inexoravelmente seria extinta. E quem que faz esses levantamentos? Quem são os órgãos que têm interesse, que fazem esses levantamentos sem critério? São as ONGs desarmamentistas, né, financiadas por interesses escusos, né, dos proto-ditadores que têm ideias que eles querem impor na sociedade, e eles sabem que as ideias são tão ruins, mas tão ruins, que eles têm certeza que eles não vão conseguir convencer as pessoas a aceitar essas ideias, e eles partem da premissa que essas ideias terão que ser impostas. E, para você impor ideias às pessoas, é necessário fazer uso de violência, né? E fazer o uso de violência contra pessoas armadas que têm capacidade de reagir custa muito caro, né? Então, você implantar medidas ditatoriais numa população desarmada diminui muito esse custo da violência. Né? Com base nessa assertiva, você teria algum exemplo de países que aconteceu esse processo de armamento com intervenção governamental por imposição? O primeiro exemplo é o Japão feudal. Né? O primeiro desarmamento que ocorreu foi no Japão feudal. O pessoal acredita que lá as pessoas eram contrárias à arma de fogo por uma questão de tradição, etc. Essa informação é incorreta. A questão é que a sociedade japonesa ela era baseada na força, né? Então os samurais eles não são tão bonzinhos quanto as pessoas na força da espada, né? Se você discordasse, o samurai passava no fio da espada. Agora, a espada também é uma arma, né? Exatamente. E é por isso, ela não é uma flor. E é por isso que foi imposto o rosa. desarmamento. Por quê? Porque o investimento feito nos samurais foi muito elevado, certo? Uhum. E, digamos, um exímio samurai que conseguisse controlar os camponeses, né? Uma turba de camponeses, para ele ter essa habilidade a ponto de passar 2 ou 3 na espada, a ponto do restante desistir de lutar, né? Com 5 minutos de treinamento na mão de um camponês e um mosquete, você derrotava 30 anos de treinamento de um samurai. Olha né? só. Então, esse exemplo demonstra efetivamente o custo da violência. Na época da espada, né? A espada em si, assim como a arma de fogo, ela não faz nada sozinha, né? Para ela ser usada de forma exímia, né? É necessário anos e anos de treinamento, né? Um samurai, para se tornar um soldado, um guerreiro, né? De valor, ele levava 20, 30 anos, né? A espada, a faca, o punhal. Dedicado exclusivamente a isso, né? Por isso que haviam as castas. E daí você me aparece com um equipamento e com 5 minutos de treino derrotava lá 15, 20 anos de treinamento, né? Então, um custo de você colocar essa capacidade de defesa na mão de um cidadão era muito baixo. Então, qual a solução? Banimos todas as armas para a manutenção do poder, para a manutenção do status quo, né? E, mais recentemente, a gente teve, né, o nosso querido ex-condenado Lula, né? Ele foi um dos cabeças, né, através do Instituto Sol da Paz, né? São tão da paz que o resultado não foi paz, né? Lá na Venezuela, e foi feito o desarmamento, porque o desarmamento sempre precede a ditadura. É obrigatório que você desarme para você implantar Ou seja, sempre vai preceder a mais violência.
Então, né? isso significa dizer, então, que, por exemplo, aqui na nossa vizinha Venezuela, se a população não estivesse desarmada, essa imposição goela abaixo aí das ideologias impostas por esse ditador, elas poderiam ter sido evitadas? Elas poderiam ter sido evitadas, ou no mínimo o custo para serem implementadas seria muito mais alto, o que significa que seriam implementadas num prazo muito menor, né? A gente tem um exemplo mais recente que foi o seguinte: na Ucrânia, eles também decidiram pelo desarmamento, né? Seguiram pelo caminho do desarmamento, e esse caminho do desarmamento durou enquanto o inimigo era o povo, né? Então, o povo era o inimigo dos governantes, certo? Então era necessário o desarmamento para manter a paz, para garantir a tranquilidade. Assim que apareceu um inimigo de verdade, né, que era uma nação estrangeira invadindo, aí automaticamente o povo deixou de ser inimigo, né? E os governantes pegaram e falaram: pega aqui um fuzil, vai lá me proteger, né? Eu tenho assim uma reticência muito grande com a forma como o governo ucraniano agiu nesse caso, porque tudo bem, é justo a pessoa ter uma arma para se defender, é justo. O que não é justo é que ela tenha essa arma entregue para ela, não para ela se defender, mas para ela defender o governante que a tratava como inimigo, né, até bem pouco tempo atrás. E mediante a profissionais do lado contrário. Pessoas altamente treinadas, né? A grande vantagem da arma de fogo é que ela é uma ferramenta muito eficiente, né? Então, com pouco treinamento, você consegue fazer um uso eficiente da arma de fogo. O que me incomoda nessa situação é que eu estimo em horas o tempo que levará após encerrada a guerra para se tornar necessário desarmar a população novamente para o bem do povo. É verdade. Doutor, pegando o gancho da pergunta anterior, os Estados Unidos da América seria um exemplo oposto de povo armado que não sofre maior imposição governamental, e até estaria quando a Inglaterra ainda era vamos dizer assim, uma colônia da Inglaterra, que o povo americano já era bem armado e oferecia uma resistência contra um suposto dono do território, né, que seria a Inglaterra. Eles conseguiram então repor e, dá para dizer, venceram a guerra contra um opositor estrangeiro que queria comandar. E também em relação não só a esse episódio, né, da fundação desse Estado, como também na era moderna. Hoje o povo americano é um povo altamente armado, acho que até o mais armado do mundo. Seria vamos dizer assim, um contraponto ao que aconteceu, por exemplo, na Venezuela? É um exemplo claro, né? A segunda emenda americana, né, que prevê o acesso às armas, ela decorre justamente dessa situação. Por que o americano tem a segunda emenda? Ele tem que ter acesso a um armamento para lutar contra o rei, né, que vem tornar as terras dos americanos colônia, né? E lá dentro eles têm discussão que isso não é mais necessário, né? Mas conforme a gente vê a história se repetindo, a gente vê que não só é necessário, como é muito necessário, né? E em relação à invasão estrangeira, né, que algumas pessoas achavam que não ia acontecer mais, mas a gente viu o que acontece, né? Na época foi questionado, né, o Japão, por que eles não invadiram, né? Fizeram um ataque em Pearl Harbor, mas não seguiram a invasão, né? E tem uma frase atribuída lá a um general japonês, né, que disse: olha, a gente não invadiu porque detrás de cada árvore haverá um americano armado de fuzil, né? E a gente acrescenta, né, um americano armado de fuzil que começou a atirar com 12 anos de idade, né? Então, mesmo que seja um armamento não de guerra, né, a quantidade e a proficiência no uso do armamento, repito mais uma vez, o armamento é uma ferramenta muito eficiente para evitar a violência, né? Tornou o custo da violência da invasão dos Estados Unidos muito elevado. Eu acho que a palavra disruptiva de tudo isso é isso que você tem trazido aqui, o custo. O custo de você aplicar a violência a uma suposta vítima. Iniciar a agressão. O custo em iniciar uma agressão. Eu acho que essa é a palavra que derruba toda a narrativa construída, né, por iniciativas políticas, porque a questão da arma no Brasil não é cultural,
é política, né? A questão de desarmar o brasileiro é uma tentativa política de justamente reduzir esses custos ao infringir violência. Violência por quê? Porque a ideologia de esquerda, vamos colocar assim, ela não é uma ideologia palatável para nós que somos acostumados com a liberdade. Ela é uma ideologia que ela parte da premissa do autoritarismo, né? Porque o esquerdista ele tenta adequar o mundo à sua visão, né? E o esquerdismo em geral ele não entende as desigualdades, né? Então eles querem definir. Não, o planejamento central é que vai definir se você vai cortar cana ou se você vai ser advogado, né? E tem muita gente que tem, digamos assim, interesse, né, vontade de trabalhar na plantação de cana. E tem gente que tem interesse na vontade de trabalhar na advocacia. Se você tenta colocar uma pessoa que tem interesse em plantar cana, né, ele vai fazer isso da forma mais eficiente, confortável e produtiva possível, né? Porque ele não vai ficar da forma como o pessoal pensa no sol quente cortando cana. Ele vai utilizar um maquinário eficiente, adubação, etc, etc, e vai produzir e vai gerar riqueza com isso. A pessoa que quer ser advogado também vai fazer da forma mais eficiente e mais palatável para ela, gerando riqueza também. Como os resultados da imposição do que as pessoas não querem, né, os incentivos estão errados, acaba sendo necessário a violência, como a gente vê nos países de esquerda, né? A gente teve recentemente aí um esportista de Cuba, acho que é Paralimpíadas, que fugiu, né? Fugiu. Por quê? Porque a vida que o governo quer impor a ele não é a vida que ele quer. De repente ele nem queria ser esportista, né? Exatamente. O governo decidiu, você vai correr. E a Dilma, me lembra que nas Olimpíadas, o governo Dilma deportou cubanos que pediram exílio, né? Pediram asilo político, né? Agora, César, Brasil de maioria cristã, entre católicos e evangélicos, penso um judeu. Em Israel é muito comum as pessoas portarem armas na rua, na praia, no litoral. Na praia de biquíni, mulherados com a arma, tira-colo. Exato. Professor infantil portando arma, ou seja, uma extrema necessidade de defesa. Agora eu me surpreendi com uma declaração de um pastor, um cristão, pastor evangélico, quando ele apresentou dois textos bíblicos, né, defendendo o uso da arma, o porte de arma. Ele usa um texto lá do Velho Testamento, em Êxodo, que diz assim: se o ladrão achado, encontrado, minando a tua casa, mate-o. E depois, o que me chamou mais atenção é que Jesus, no texto que ele apresenta, Jesus ele intercede ali para o momento em que Pedro corta a orelha de um romano. Mas os momentos anteriores, o mesmo mestre orientou que os seus discípulos comprassem espadas, né? É um texto que eu encontrei aqui, está em Lucas, né? Aí diz assim: disse-lhe, mas agora que quem tiver uma bolsa, tome-a, como também o alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Isso em Lucas, né? Depois diz assim: e eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele falou, essas bastas. Com qual espada que Pedro cortou a orelha de um romano? Eu falo porque o conservadorismo do plebiscito, o Brasil de maioria cristã, o não desarmamento foi uma vitória maciça nas urnas. Ou seja, isso quebra aquela narrativa de que o judeu, o muçulmano, o cristão, ele é contra, ele não pode fazer uso de instrumentos violentos. Isso não cai por terra, essas afirmações? E esses textos aqui que não aparecem nas homilias das missas, né? Penso. Exatamente. Agora veja, você falou uma questão sobre Israel, vou fazer um adendo aqui, tomar um pouco do tempo do doutor. Em Israel é um pouco diferente. Israel muda um pouco, tem alguma coisa que ela é mais flexível e em outro ponto ele é mais rigoroso, vamos dizer assim.
Mas claro que não com essa miscelânea de leis, essa confusão de leis que existe no Brasil. Lá é assim, com 28 anos, qualquer cidadão que mora em determinadas cidades, aí inclui Jerusalém, 28 anos você não precisa justificar nada. Basta você morar em Jerusalém e você vai e pede porte de arma e você tem o porte de arma. E qualquer tipo de agressão, com raras as exceções de interpretação uma a outra que divergem quando a discussão chega aos tribunais, a pessoa, alguém atirando num carro que está transitando na rodovia de alta velocidade. O cidadão que tem o porte de arma, ele tem a obrigação de imobilizar o agressor, através do tiro mesmo, né? Então, como você disse, em Israel, as mulheres, os soldados mulheres, femininos, né, eles vão para as praias com um fuzil a tiracolo. Você vê pessoas andando de bermudão, de chinelo de dedo, de banho. arma. Exatamente. Então, no Brasil, existe a discussão é puramente ideológica. Não tem nada a ver com questão religiosa, de segurança pública. E nem religiosa. Nem puramente ideológica e com a finalidade final é exatamente ter o Estado ter em suas mãos o poder de controlar o cidadão. Sobre a questão da religião, efetivamente, a gente teve esse domínio da narrativa, né? A gente teve esse controle. Eu até tenho uma anedota para contar em relação a isso, né? Que a minha mãe, por exemplo, ela é muito católica, né? E ela sempre associou armas como alguma coisa que seria contrária à vontade de Deus, né? No canal do YouTube, colocando as informações, tem um padre, agora me fugiu o nome dele, né? Mas ele sabe quem é, um abraço para ele, que me segue no canal do YouTube, e ele é efetivamente uma pessoa que entende que a violência, etc., isso não está relacionado à arma, né? O problema é a injustiça da violência, né? É você iniciar agressões contra pessoas pacíficas. Esse que é o problema, né? Você se defender não um uso repudiado da religião da violência, né? As pessoas têm, inclusive, o dever, né? O corpo digamos, a morada de Deus, né? Onde reside a alma. E a gente tem a manifestação do Proarmas, né, todo 9/7, e na primeira manifestação, na segunda não me lembro exatamente, esse padre me procurou, falou comigo: César, acompanha o seu canal, etc, eu sou padre, falando de tal, assim, assim. Eu falei: padre, a minha mãe acha que armas são coisas contrárias à religião católica e tal, pode mandar um recado para minha mãe, um abraço para ela e tal. E daí ele gravou um vídeo, falando: dona Carmen, o trabalho que seu filho faz é muito importante, né? Agradeço o trabalho dele, etc, né? Veja as escrituras, porque não existe isso, etc. E eu mandei para minha mãe, né? E a minha mãe duvidou que ele fosse padre de verdade. Duvidou que ele fosse. Não, ele não é possível padre, que seja um padre falar um negócio desse. Daí eu pesquisei ele, e ele não é só padre. Ele era um padre que... Era um padre mais padre. Isso, ele tem uma categoria acima, porque ele, acho que da escola para os outros padres, e ele reza as missas quando são missas especiais. Daí tinha ele lá rezando as missas, mandei o vídeo dele rezando. É um padre padrão. Porque exatamente. É uma narrativa, né? É uma narrativa construída, né? Onde já se viu um filho de Deus pegar numa arma. E veja, Shimon, que o cenário em que estava ali, ele estava já nos momentos de ser crucificado, havia uma ocupação romana, e os judeus são extremamente guerreiros, né? Deu muito trabalho a presença romana na Judéia. Então é um momento em que ele pede para que eles adquirissem essas espadas, porque ele inclusive estava sendo caçado pelos romanos. E se você parar para pensar, aí se aplica, né? Não tenho, digamos, estatura para fazer análise religiosa, né? Mas se você parar para pensar, você pode ver que talvez uma interpretação cabível seja de que o comando de Jesus seja para que comprem as espadas, para aumentar o custo da violência, para evitar que
os judeus fossem massacrados pelos romanos, né? E daí, com um custo da violência maior, acabou se encerrando a violência só efetivamente no sacrifício individual dele, né? E não um massacre total. Você verificar o contexto histórico, não era. Quer ver uma coisa interessante, né? Dentro desse contexto, doutor? Nós temos duas armas bem recentes israelenses, e as duas armas elas levam seus nomes devido a grandes batalhas que Israel enfrentou. Uma é a Jericó, né? Em hebraico fala Jerichó, seria a pronúncia, né? Referente à conquista de Israel que derrubou os muros de Jericó. E uma arma mais moderna, agora mais recente, muito bem conceituada, é Essa Jericó. Amassada. Essa Jericó é uma pistola ou é uma pistola? Uma pistola. Ok. Ela acho que, se não me engano, tem uns 2 calibres 9mm e 40 e .40. E amassada é o quê? A amassada também é uma pistola com 18, capacidade para 18, 17 mais 1, né? 17 tiro mais 1, e ela vem lá da resistência judaica. Fortaleza. A fortaleza em Massada, em hebraico fala Metzadá. Contra os romanos, que estavam... Metzadá, a pistola de Massada, né? E em referência justamente à resistência que eles mantiveram contra a opressão do governo romano. Você vê que tudo tem a ver mais com defesa do que com a iniciativa da violência. Uma coisa interessante a se dizer aqui. Muito bem. Agora é o seguinte, mediante a essas políticas, como que os movimentos, a gente chama de armamentistas, mas é um cunho até pejorativo, né? Você trazer, mas é cunhado pela mídia, né? Os armamentistas. Mas o que esse movimento tem feito, então, nesses últimos anos, nesses últimos meses, para, vamos colocar assim, facilitar a aquisição, a posse de armas pelo cidadão? E por que não dizer esclarecimento sobre a questão? Esclarecimentos, né? O movimento pró-armas, né, do qual eu não faço parte, digamos assim, ingressando dentro do movimento, mas é um movimento ao qual o seu presidente, que é o Marcos Polon, é um amigo meu, e sempre que eu posso eu ajudo, né? Faço a parte de suporte legislativo para eles, né? Então a gente teve aí, por exemplo, agora um movimento de criação de PLs que reconhece a efetiva necessidade dos CACs nas legislações estaduais, né? E muito se falou sobre a inconstitucionalidade desses PLs, etc, etc. E eu redigi um artigo muito bem fundamentado, de boas fontes, etc., né? Um artigo científico demonstrando que não há inconstitucionalidade nesses PLs. Então, o Pró-Armas, ele é uma associação civil, né? Que trabalha os pilares que nos permitirão ter um maior acesso às armas, né? Então, a gente tem o pilar jurídico, né? Onde a gente, o pessoal... faz pareceres jurídicos, auxilia nos projetos legislativos, conduz defesas de violações de direitos desde prisões ilegais até eventualmente censuras nas redes sociais, né? O sócio do Marcos Polon, Dr. Grigoletti, né? Ele é especialista nessa legislação de redes sociais, inclusive da ação dele, uma ação que condenou uma agência checadora de fatos por fake news, né? Estavam praticando fake news contra nós, né? E inclusive o Pró-Armas, toda vez que aparece uma matéria de cunho pejorativo contra os atiradores, né? Eles processam, pedem direito de resposta, tanto é que agora eles estão mais dóceis, vamos dizer assim, né? Aconteceu comigo recentemente, né? Estava em casa descansando, eu recebo uma mensagem lá, aqui é a Raquel da Folha de São Paulo e você tem até tal hora para me responder as perguntas, senão eu vou publicar uma matéria mesmo que você responda ou não responda e tal, né? Então tá aqui as questões, né? Daí ela perguntou, é verdade que você está atuando nos bastidores para aprovação do PL 373 das armas e não sei o quê,
que você é um lobista das armas, isso e aquilo. Eu respondi para ela, eu falei, olha, é verdade que eu estou auxiliando no projeto, mas não tem nada de lobista, não tem nada de escondido, não tem nada de fora do normal. A gente está fazendo isso abertamente, né? O meu trabalho de auxílio legislativo, inclusive, eu faço através de lives, né? A gente trabalha com lives, etc. Então, todo o trabalho que é feito, ele é aberto, né? Então, não tem nada de lobista e eu acho que você devia entrar em contato com o senador, perguntar para ele, ele vai te confirmar. Inclusive, ele me mandou essa semana uma carta agradecendo os meus trabalhos em relação a isso, né? Ou seja, você foi demonizado. Exatamente, ela já começou como se eu estivesse agindo de forma escusa, né? E daí eu abri uma live para comentar isso, né? Falar, olha, o pessoal da Folha de São Paulo entrou em contato comigo, vai sair uma matéria, muito provavelmente vão falar besteira, né? Vão demonizar e não sei o quê. E eu tava no meio da live, a Raquel entrou em contato comigo de novo, né? Ela tava te assistindo. E daí eu peguei e falei, olha, Raquel, não tem problema, né? Podemos falar. Inclusive, eu estou fazendo uma live sobre o seu contato agora, né? Você quer participar da live? Né? Daí ela me respondeu, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E daí o que acontece? Essa matéria, que ela foi toda desenhada para criar uma demonização, o Marcos Polon, o César Mello e o... estão agindo nas sombras como lobistas das armas para provar a liberação das armas, etc. Ela teve que mudar o tom. Inclusive fica uma matéria histriônica, assim, porque ela começa com uma narrativa que parece que vai acusar de alguma coisa, e depois ela muda o tom e fica bem mais amena. Conversei com o César Mello, inclusive ele fez uma live sobre a matéria e não sei o que, e acabou ficando uma propaganda, apesar da gente ser acusado de lobista das armas, etc, mas com certeza a matéria acabou sendo de última hora corrigida, né, para ter um tom muito mais ameno. A narrativa, por exemplo, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário e descondenado, é uma narrativa ele retrata uma organização criminosa por trás desse movimento, né? Trata como se fosse uma doença no Brasil que deve ser eliminada a todo custo. Eu tenho uma teoria sobre isso, que apenas uma argumentação, não é verdade, não é fato sabido, é só uma teoria que faz sentido, né? Porque o que acontece? Os CACs, etc., né? Eles são uma exceção na lei, né? Que estava pendente o porte dos CACs de regulamentação via decreto. Esse decreto nunca veio, nunca regulamentou. Quando veio, durou lá um mês e meio, o Senado derrubou e o decreto acabou sendo revogado. Com certeza o presidente recebeu a informação de que, se não fosse derrubado na Câmara, o STF derrubaria. Então, foi revogado esse decreto e lançado outros decretos um pouco mais amenos, né, que não dava o porte para o CAC especificamente, como a lei permite, né? E você se pergunta, por que na lei de regulamentação de armas, que eles tinham a intenção de tornar um estatuto de desarmamento e proibir totalmente a arma, havia essa exceção que permite que certa classe de cidadãos tenham armas e tenham porte mediante regulamento, ou seja, decreto do executivo. Eu não tenho nenhuma fonte para garantir isso, é só uma teoria que faz sentido, né? Vou expor para vocês me dizem se faz sentido ou não. Havia um interesse do PT de se infiltrar nas Forças Armadas e cooptar as Forças Armadas. E quem define as regras dos CACs é o Exército, certo? Então a minha teoria é a seguinte: eles pretendiam tornar os CACs um exército particular, com acesso às armas, fiéis ao governo, que pegariam essas armas para defender o regime, a exemplo dos coletivos na Venezuela. E a exemplo as Farc Tupiniquim. E a exemplo da polícia nazista, né? A SS, né? E o que acontece? Guardas revolucionárias. E da onde que veio essa minha hipótese? Do fato de que a esquerda acusa a direita do que eles fazem. E do que eles são. E o que eles estão acusando a direita? De formar um exército, uma milícia, né? Uma milícia à parte para defender o governo Bolsonaro.
essa ideia ela não veio do nada. Não. A meu ver, essa ideia veio do fato de que esse era o plano deles, né? Só que como eles não conseguiram cooptar o exército, né? Agora eles veem os CACs surgindo por interesse legítimo. Os CACs querem praticar tiro esportivo, lógico que buscam o porte de arma, porque você ter uma arma e ter uma restrição de estar com essa arma, isso gera um risco, né? O bandido sabe que se você está chegando em casa, você está desarmado pela lei, por seguidor da lei, né? Então, muito mais fácil ele ter abordado no momento que ele tem certeza que a lei garante para ele que você está desarmado, né? Se ele te pegar quando você já entrou do portão para dentro, ele vai tomar tiro, né? E tomar tiro ninguém gosta, até onde eu fiquei sabendo, né? Então, se essa acusação surge de forma tão firme, isso me leva a crer que essa acusação advém do fato de que esse era o plano deles. Eu não tenho comprovação nenhuma dessa tese, é só uma tese, é só uma teoria, mas a mim faz sentido. Mas um partido criar sua própria polícia não é uma tese sua, né? É histórico. Exatamente. Nós vemos isso, inclusive o país mais novo a ter a sua própria polícia ali, o partido, é a Venezuela, né? Diziam que tinham agentes de Cuba infiltrados no programa Mais Médicos aqui no Brasil, né? Diziam. E o governo Dilma foi o governo que mais se aproximou das questões ideológicas da esquerda. Da esquerda. Da extrema esquerda. Tem um fundo de verdade pelo seguinte, muito espanta no que o Bolsonaro exigiu que essas pessoas passassem por avaliações, eles vazaram, simplesmente fugiram embora. O governo cubano recolheu as pessoas antes de qualquer crivo, para saber se realmente eram médicos ou eram terceiros. Exato. Milícia. Esse é um fato. Aí tem a Guarda Revolucionária do Irã, que é a polícia do partido xiita lá, né? E temos na Coreia do Norte, temos em Cuba, né? Tivemos na Segunda Guerra, na Alemanha, tivemos a polícia comunista lá da Rússia, né? Temos na China. Então, não seria uma novidade se isso ocorresse no Brasil, através de um partido de esquerda. E é a única explicação que eu vejo porque valorizar o tiro esportivo não é alguma coisa que tem muito a cara da esquerda. Então, mas é só uma teoria. Só uma teoria. Hoje para você comprar uma arma, o Bolsonaro facilitou alguma coisa? A pessoa está conseguindo comprar arma? Dá para comprar na Havan? Não, ainda não dá para comprar na van, mas acredito que o nosso querido Luciano Hang vai resolver esse problema, né? Só conseguir tirar o CR lá da loja dele, né? Em teoria, poderia comprar na van, certo? Mas você não pode comprar simplesmente como você compra qualquer outro objeto. É realmente um produto extremamente regulamentado, né? Então hoje, basicamente, para você ter acesso, você tem que fazer um teste psicológico, que é o primeiro passo. É um pouco mais fechado, um pouco mais difícil que o teste psicológico para você tirar uma carteira de motorista. Depois do teste psicológico, você tem que fazer um teste teórico sobre legislação e regras de segurança, né? E sobre as partes da arma de fogo, etc. Teste teórico. Passando no teste teórico, aí você vai para um teste prático, né? Esse teste prático constitui, né, para pistola, revólver, né? São, se eu não me engano, 7 tiros a 5 metros, depois 7 tiros a 7 metros, né? 5 tiros a 5 metros, 5 tiros com a a arma 7 ser metros. adquirida. Isso, com a arma que você pretende, com a categoria da arma que você pretende adquirir, né? Então você vai adquirir uma pistola com uma pistola, você vai adquirir um revólver, se você vai adquirir um rifle com um rifle, você vai adquirir uma espingarda, uma calibre 12 com a calibre 12, né? Os testes são modificados um pouquinho conforme o tipo do armamento, mas o grande questão é que não se analisa a tua mira, né? O que se analisa principalmente é o cumprimento das regras de segurança no manuseio, né? Então, qualquer quebra de regra de segurança é desclassificação imediata. Então fez o teste, vai na loja, compra, põe a arma no bolso e leva embora. Não é assim, né? Então, fez o teste psicológico,
Passou no teste psicológico, você tem os 2 critérios objetivos, né, colocados. Aí você tem que ir atrás de Esse teste certidões. psicológico pergunta o quê? Pergunta o quê pra pessoa? Na verdade, o teste... Você vai se matar ou você vai matar alguém? Você pretende matar alguém? O teste psicológico, ele é um teste que tem como objetivo principal induzir a pessoa a estresse, certo? E ele identifica de forma bastante eficiente adicções. Então, se a pessoa for alcoólatra, se a pessoa for usuário de drogas, como ele é um teste que submete você a uma situação de estresse e muita repetição, se a pessoa tiver algum desequilíbrio emocional grave, ela não consegue terminar o teste. Muito bem. A pessoa entra numa situação de estresse que ela não consegue nem terminar de fazer o teste, né? Eu já fiz esse teste muitas e muitas vezes, né? Eu já presenciei mais de uma vez pessoas que não passaram no teste e fica óbvio que a pessoa tinha algum problema mesmo de adicção. Na última vez que eu fiz o teste, quando eu entrei na sala, eu já percebi que a pessoa tinha um problema e não ia passar no teste. Ela começou a fazer muitas perguntas, etc. Ela estava nervosa antes de começar o teste e me parecia ser um adito. Então, vamos colocar aqui. Se a pessoa tem algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, ele reprova no teste e o teste, então, seria, vamos dizer assim, ele é eficiente para manter essa linha de corte entre pessoas que estão preparadas psicologicamente e pessoas que não estão preparadas. Eu não sei dizer se é eficiente, certo? Mas a ciência utilizada diz que então, em tese, funciona. Né? Pelo que eu estudei do teste, é isso. Ele é extremamente eficiente para identificar doenças psiquiátricas, né? Adicção, uso de drogas, uso de álcool, né? E outras doenças. Então vamos ver. E um teste desse, o cara não consegue nem tirar a carteira de motorista. Não consegue, mas ele é um pouco mais rigoroso. É mais rigoroso. Então é uma coisa normal. Então, finalmente. Então, quer dizer, vamos para a vida real. Você quer pegar a arma na mão. A pessoa que foi lá, então nós sabemos que aqui em Curitiba, por exemplo, tem muitas pessoas que são atiradores desportivos. Salvo engano, passa de 10 mil aí o número. Em relação a esse número de pessoas e o número de envolvimento dessas pessoas com crimes, sejam eles passionais ou crimes diretos mesmo, esse teste, então, ele indica essa eficiência? Os números parecem indicar eficiência porque o número de pessoas que têm acesso à arma legal, né, e se envolveram em crimes violentos, né, é estatisticamente irrelevante, certo? Então, você consegue encontrar um ou outro caso anedotário, né? Mas se você pegar, por exemplo, na semana, os crimes cometidos com arma de fogo, né, aquele caso específico se perde na estatística ali. Nós estávamos falando aqui do procedimento para comprar uma arma. Nós paramos no teste psicológico. Isso. Aí, feitos esses 2 requisitos, né, você vai precisar comprovar que você é inidôneo. E é mais do que ser inocente. A inocência é você provar que você nunca foi condenado. Você ser inidôneo, você tem que provar que você não foi sequer acusado, certo? Então, para a pessoa ter arma de fogo, ela tem que ter uma conduta tão ilibada que ela não chegou nem a ser acusada de nada, né? Então, por exemplo, como eu trabalho com isso, muitas vezes as pessoas me procuram porque teve indeferimentos, etc, né? Por que o indeferimento? Porque foi acusado lá de cortar uma árvore lá, estava com a árvore na frente de casa, chamou a prefeitura 1, 2, 3, 4 vezes, deu uma tempestade, a árvore quase caiu em cima da casa, o cara vai lá, pega a motosserra, corta, acaba sofrendo um processo lá criminal ambiental porque cortou a árvore, já não tem acesso à arma. Olha só, o negócio é para não... Amarrado mesmo. É para não conseguir... Tá, aí fez esse levantamento, né? Isso, o cara é um santo, é um anjo. Aí você junta toda a documentação. Hiperidônio, vou usar o termo, inventei. Hiperidônio. Exatamente, né? Mais inocente que o Lula. Aí ele né, que é a alma mais honesta do país, segundo consta, né? Então, fez tudo isso, ele vai precisar apresentar um pedido à Polícia Federal, né? E, além de tudo, vai ter que justificar a necessidade de ter a arma, tá? Segundo os decretos, e essa foi uma alteração importante,
Segundo os novos decretos, basta você declarar que eu tenho efetiva necessidade. Então, como é que declara efetiva necessidade? Você escreve no papel. Eu declaro que tenho efetiva necessidade porque preciso do armamento para proteção minha. Mas não da precisa minha família. contar, eu tenho uma rixa Não com meu precisa. vizinho Não, que contou que tem mexeu com a minha risco, vai mulher. sair Já bate na trave. Não pode falar. Não pode falar. E se você tem uma rixa para o vizinho, né, eu recomendo. Meu amigo, vai fazer uma arte marcial, vai fazer um negócio que a arma não serve para isso. Tá? Uhum. A arma não serve para defesa do ego. Né? Quer defender o seu ego, cria um par de bola e vai se entender com o cara na porrada. Certo? A arma não serve para isso. Então, você vai fazer esse pedido. E a grande alteração que foi feita, né, é que é o seguinte: a lei dizia claramente que para ter posse de arma de fogo, comprar uma arma de fogo, o cidadão deve declarar a efetiva necessidade. E a declaração é um conceito jurídico-científico. Isso veio com o decreto. Isso. Não tinha... Na lei diz para posse, declaração. Uhum. Nos decretos regulamentares, o decreto do Lula, ele colocou comprovação. Então ele alterou o conceito jurídico, e são conceitos jurídicos muito diversos. Porque na declaração, o cidadão declara um fato verdadeiro e cabe ao Estado comprovar que aquele fato não é verdade. Na comprovação, cabe a você comprovar que aquele fato é verdadeiro, certo? E a efetiva necessidade é um conceito muito aberto. Então, na prática, você tinha a posse de arma, só a posse, não porte, se o delegado quisesse. Tá? Exclusivamente. O delegado não foi com a sua cara, o delegado acordou de mau humor, o delegado apanhou da mulher antes de trabalhar, você não tinha posse de arma. Não certo? tinha ou não tem? Não tinha na época. Porque o que o decreto, qual que foi a grande questão, né? A liberação incrível que o Bolsonaro fez. Pois é, isso aí que... A liberação incrível que ele fez é o seguinte: ele simplesmente retornou o conceito jurídico de declaração ao decreto, conforme está na lei. Né? E quem não é jurista, né? Mas quem é jurista sabe, o decreto não poderia ter aumentado a restrição da lei. Certo? O decreto Então, está é uma hierarquia inferior. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu sempre digo, esclareço para as pessoas, que o Estatuto do Desarmamento ele é um apelido. Esse nome não está na lei e eu me recuso a chamar a lei de Estatuto do Desarmamento. Eu chamo pelo nome correto, que é Lei de Regulamentação de Armas. O desarmamento, o espírito desarmamentista, ele veio para a lei através do decreto emitido pelo Lula, que daí aumentou ilegalmente, tá? Porque o decreto não pode aumentar e além do que a lei diz, certo? Essa é a justificativa que eles usam para o decreto do Bolsonaro, certo? Para ser contra, né? O decreto do Lula sim foi além da lei e aumentou a restrição, certo? E daí sim tornou Estatuto do Desarmamento. Só que como o decreto foi revogado, a lei voltou a ser uma simples lei de regulamentação de armas. O nome Estatuto do Desarmamento, ele não está inserido no texto da lei. O nome Estatuto do Desarmamento aparece pela primeira vez num documento do Senado, que não é um documento legislativo. Foi um documento produzido simplesmente para divulgar a lei. Quer dizer, foi pintado um palhaço, né, de uma cor que todo mundo ficou confuso. Quem era esse palhaço? E agora me admira, você não terminou de falar ainda o processo, mas me admira o povo na época não ter feito muita coisa, né? Aceitaram como boas ovelhas. Não, essa modificação, Estado, né? A ideologia imposta em todos os setores, principalmente na educação, né? Isso fez com que ficasse essa, vamos dizer assim, essa passividade em geral do cidadão. Parece que alguém veio, te forçou ali, abusou de você e você não soube o que tinha acontecido. E não havia quem recorrer, porque tem que lembrar que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado em pleno mensalão. Né? Então, ao contrário dos decretos do Bolsonaro, que acabam sendo objeto de contestação no STF, acabam sendo objeto de contestação no Legislativo. São orgânicos, né? Exatamente. Os decretos do Lula não foram contestados por ninguém, porque está todo mundo comprado com mensalão. Inclusive, se você verificar, você vai ver no vídeo da votação do Estatuto do Desarmamento que ele coloca em dúvida se o Estatuto do Desarmamento realmente foi aprovado no Congresso. Por quê?
No vídeo da votação do Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, uma lei que traz uma alteração muito grande, né? A lei de regulamentação de armas traz uma alteração muito grande. O que aconteceu? Ela foi com votação simbólica, o que já é estranho. E na votação simbólica, como é que ocorre? O presidente da casa diz, apresentado o projeto assim, 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 todos os que são a favor permaneçam como estão. E, em geral, já tem um acordo prévio, onde todo mundo é a favor, e um ou dois boca aberta levantam a mão, reclamam, e pronto. É aprovado. E na votação do Estatuto do Desarmamento é diferente. Todos os que são a favor permaneçam como estão. E um monte de gente ergue a mão. E isso, quando você olha o vídeo, fica em dúvida se tem mais gente contra ou mais gente a favor, porque teve gente que levantou as duas mãos, né? Você fica em dúvida. Quando fica em dúvida, o regimento prevê que qualquer deputado pode pedir votação nominal. E foi pedida a votação nominal, dá para ver no vídeo um deputado, não sei exatamente qual, pedindo a votação nominal. Presidente, votação nominal, votação nominal, votação nominal. Presidente, se eu não me engano, na época era o Renan Calheiros, alguém da sua... Você dane votação nominal. O honesto tá Renan. Achando ruim, vai reclamar lá no judiciário, entendeu? E recusou a votação nominal e o projeto foi aprovado. Vendo o vídeo, você fica na dúvida se realmente foi aprovado, certo? Mas, pleno mensalão, vai reclamar. E sem levar em consideração, ali pelo que você podia se visualizar no vídeo, sem falar da questão do cacau. cascalho. Do cascalho. Dia em que a pegadinha do malandro emplacou, colou. E encolaria de qualquer jeito, porque assim, e disso a gente pode falar com certeza, porque a existência do mensalão e a compra de votos para aprovação de projetos do governo é fato reconhecido e transitado e julgado na ação penal 470. Então esse daí não dá para me acusar de fake news. Não, a lei de regulamentação de armas não foi comprada com mensalão. Bom, foi aprovada na época do mensalão. Né? Isso é fato. Isso é fato transitado em julgado, verdade jurídica. Agora é o seguinte, então nós estávamos ali veja como é complicado você comprar uma arma, né? Certidões. Agora estava... Essas certidões aí, Chimão, certidão federal, juizados especiais, estadual, do Exército Federal, e tem uma certidão também que é chamada... Do sogro e da sogra. Aí, claro, tem que ter o aval e a assinatura do Moshe Rabbeinu, do Moisés. Não chega a tanto, mas é muito parecido, tá? E eu vou pedir perdão para vocês, mas eu tô utilizando aqui um truque que eu utilizo muito no meu canal do YouTube, porque o pessoal acha que no meu canal do YouTube eu falo sobre armas. Eu não falo sobre armas, eu falo sobre direito público. O problema é que o direito público é chato pra caramba, nem eu aguento o direito público. Verdade. Então o que eu faço? Vocês ouvirem eu falar de direito público, é o pedágio que se paga para eu falar de arma depois, de vez em quando. Então, eu começo falando de arma, coloco um direito público no meio, ensino as pessoas a se defender do Estado, e daí fecho o armamento. Então, peço perdão, a gente vai enrolar bastante ainda para trazer outras informações para vocês. É como se fosse um iceberg, né? Você vê a pontinha ali e não sabe o que tem embaixo daquela linha d'água. Mas aí falamos agora nós estamos no processo de tentar comprar. Paramos nas certidões, né? Então, você conseguiu todas as certidões, você vai fazer o seu pedido e você vai justificar a efetiva necessidade. E essa que foi a grande modificação. Antes você tinha que provar a efetiva necessidade. E daí o pessoal falava isso, não, porque o teu vizinho, porque briguei, porque isso, porque aquilo. E daí acabava sendo indeferido, porque a arma não serve para brigar com o vizinho. Deixa eu contar uma anedota aqui, doutor, se me permite. Quando eu fui adquirir uma arma para ter no Sinarme, porque se volumou de novo essa questão aí do direito ao porte, e o doutor sabe que para você poder pedir o porte federal, você precisa ter uma arma registrada no Sinarme, que é a Polícia Federal. As outras armas, como atirador, é o Exército quem administra. E aí foi me pedido a certidão da Polícia Civil, né, do estadual, né, de inquéritos. As outras armas que eu adquiri, todas as certidões tiravam no Paraná. Eu sou nascido em Santa Catarina, mas moro no Paraná há 35 anos. Pasmem, nessa última vez, não, você tem que pegar a certidão do estado onde está registrado o teu RG, onde foi o teu primeiro RG. Santa Catarina. Eu tive que ir em Santa Catarina, e fui mais perto, aqui em Videira, e daí cheguei lá e falaram, não, 3 dias, você faz aqui, daí 3 dias você volta. Daí eu
dei uma conversada lá, consegui ajeitar para dali 2 horas voltar e pegar. Uhum. Em videira. Então você vê até esse empecilho agora surgiu, que quando eu adquiri as primeiras armas Não não tinha tinha essa questão. E agora, mais essa burocracia. Cada Se vez que mora você lá vai comprar, então, uma arma nova, Não, tem uma certa validade da certidão. 60, Não, mas 90 dias. você É precisa da pouco autorização a cada arma. Isso, É? cada Sim, arma. sim. Esse procedimento é feito Eu tenho um integral revólver a cada 38, agora eu vou comprar uma Glock 9mm. É outro teste, arma. Isso. outra autorização, Isso. outro levantamento. Isso, porque Não o é que pra comprar. acontece? O teste psicológico vale por 1 ano, o teste de tiro para a categoria vale por 1 ano, certo? Uhum. Agora, as validades das certidões são 60 dias. Então, as certidões você tem que tirar tudo de volta. E cada arma que você vai comprar é um requerimento novo. Então, a grande evolução é que no decreto foi previsto que até 4 armas você tem a tua efetiva necessidade mediante mera declaração. Você não precisa nesse decreto novo. justificar. Isso. Essa foi Ok. a grande mudança que o Bolsonaro- Bozo, do armamento. Aham. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal aqui, doutor. Essas 4 armas, todas, em todos os órgãos, ou seja no Sinarme, ou seja no Exército? Ou é... Não, a gente vai falar só do Sinarme por enquanto, depois a sim. gente vai Então falar... no Sinarme 4 armas. Isso, no Sinarme 4 armas. Porque qual que é a lógica? A lógica é que daí, por exemplo, cada arma serve para uma situação específica. Então, uma arma curta serve para uma situação, uma arma longa serve para outra situação, e as pessoas muitas vezes têm mais de uma residência, né? Então, tem uma arma na sua residência, uma arma no seu comércio, porque você só tem a posse, você não pode tirar a arma de casa. Então, você está protegido em casa, você tem uma arma em casa. Você não pode tirar essa arma da casa, você compra uma outra para o seu comércio. Aí você tem uma casa de campo, você vai precisar comprar outra para casa de campo, porque você não vai Aí no poder trajeto da transferir. casa até o comércio, esse está... Tem que Deus ter um- dará. mas Aí tem o que ter uma Estado no carro. garante pro bandido que você está desarmado, né? Tá, mas vamos lá. Então tirou Aí a você certidão, fez é esse- inocente. Isso. Não, é inidôneo. Inidôneo, é Se for mais só que... inocente não serve, tá? Hiperidônio, coloquei aqui. Hiperidônio, Então o que acontece? ok. Você nunca teve problema na sua vida, aí você pode ter arma, certo? Aí você vai fazer um pedido de autorização de compra, indicando a arma que você quer comprar. Ah, tá. Então, depois de tudo isso, que levaram-se aí alguns meses, toda essa correria, teste Você já gastou E aí, as certidões, já né, foi. doutor? São todas Agora gratuitas, que né? você terá uma autorização para Não, você vai pedir autorização. Vai depender do delegado deferir ou não deferir. você comprar. Pra você comprar. Não é Aí- nem que você já comprou. Não. Se você quiser pegar o preço, você faz um pré-contrato Isso. com... Sabe imóvel? Aham. Que você primeiro faz um pré-contrato, depois Se garante tem lá. toda a burocracia. Com Sim. arma é a mesma coisa. É tipo comprar um terreno. Então o que acontece? Você vai conseguir a autorização tá levando uns 30 dias para sair agora, a Polícia Federal tem que estar rápida. Fiquei sabendo que eles vão suspender o atendimento, porque estão bravos com o Bozo, né? Então daí vão fazer operação tartaruga nesse negócio de arma, certo? Para o pessoal ficar chateado com o Bozo e dizer, o Bozo me traiu, né? Para aumentar salário, né? Para Essa aumentar jogada salário, de aumento de né? salário. Porque, afinal de contas, eles não receberam em dia na pandemia, né? Só a gente que é profissional liberal que recebeu tudo em dia na pandemia. Olha, então isso aí já passou aí. Eu não sei se todo esse procedimento que você falou já passou um ano. Não, você vai gastar aí, até você estar com a autorização de compra na mão, 60 dias aí, mais ou menos, né? Mas você já gastou aí uns 500, 600, 700 reais só de teste. E depois que você concluir, tem uma pergunta que diz o seguinte: que ele pergunta o seguinte, se o fator da renda, baixa renda. Você tem que Pode comprovar, você tem que comprovar também uma profissão lícita, né? E muitas vezes, em algumas delegacias, realmente, se você tiver por exemplo, você diz, eu quero comprar uma Glock, e você comprova só um salário mínimo, eles indeferem, porque diz que a tua renda é incompatível com a arma que você quer comprar. Igual um financiamento de carro. Não, então, você não pode comprar. Você vê que o desarmamento, além de tudo, é uma arma, é uma ideologia preconceituosa, porque daí pobre não pode. O pobre não pode se Só defender. o rico que pode. Voltando àquela ideia dos feudos, onde os senhores têm acesso às armas e a plebe não tem. Quanto custa? Agora me deu curiosidade. Quanto custa uma arma básica? Uma arma básica, a melhor arma do Brasil, a G2C. Eu sou o maior vendedor de G2C do Brasil, porque eu digo que 2 G2C valem mais do que uma Glock, né? E daí, se uma falhar, você joga na cabeça do bandido, pega a outra. A G2C é Taurus, hein? A G2C é Taurus. A gente brinca, mas é uma arma, ela é uma arma básica que ela faz o serviço. Tem um preço básico. Tem um preço. Você vai encontrar ela entre
numa promoção bom uns 3.700 a uns 4.500. Um pobre pode. Não é barato. Uma pessoa de salário mínimo pode ter não uma é arma barato. dessa. Preço num Mas- celular. É o preço de um celular. É o preço de um celular que as pessoas costumam. Eu não pago isso no celular, os meus celulares são tudo básico, né? Aham. Mas é o preço. Mas O eu pago pobre uma paga. arma, O né? pobre compra E iPhone. A arma, a grande vantagem que ela não perde valor, certo? E, em geral, as lojas facilitam a compra, faz parcelado em 12 vezes, etc. Tem uma facilidade de compra. A recusa não é da loja, a recusa é ali da instituição que concede o direito de se comprar uma arma. Isso, exatamente. É mais Caramba, difícil você meu. conseguir autorização do que você conseguir uma viabilidade parcelamento. financeira de comprar essa arma, certo? Até porque a gente tem uma comunidade que entende o valor disso. E muitos lojistas realmente, é a tua primeira arma, você tem uma condição financeira um pouco melhor, o cara vai fazer uma coisa legal para você, para viabilizar você entrar, ter esse direito à defesa garantido, né? Esse custo é porque você compra uma arma, você leva 3, né? Você compra uma para você, que é a que você vai levar para casa, aí você compra mais uma que você entrega para o governador, que tem 35% de SMS, É um imposto. e mais uma que você entrega para o presidente ou para os servidores públicos federais, que tem mais 35% de imposto, né? Então a arma ela é 70% imposto. Você compra Caramba, um imposto e meu. ganha uma arma de brinde, na verdade. Essa que é a verdade. Ô César, tá. Mas nós não terminamos ainda a corrida para Isso. poder comprar Aí a dita arma. autorizou a compra, essa autorização é válida por 30 dias, se eu não me engano. Desses 30 dias você tem que se acertar com algum lojista para te vender a arma de acordo com o calibre que você pediu. Isso você tem que definir E primeiro. não é qualquer calibre. Não. Você tem os calibres, a liberação que teve também importante, isso realmente é uma liberação, é que antes o cidadão só podia comprar 22, 38, 380 e calibre 12. Eram os únicos calibres, né? O pessoal fala 380 é a arma de dar tiro em cunhado, né? Não mata, é um calibre realmente fraco, anêmico, né? Lógico, dá tiro, né? Nenhuma arma de fogo. É pra dar tiro em cunhado. É pra dar tiro em cunhado. Cunhado você bate com a panela. Então, mas, efetivamente, é um calibre pouco eficiente Certo. perto de outros calibres mais modernos, né? Então, agora se liberou a 9mm, né? Que é um calibre que tem um recuo que qualquer pessoa com um pouco de treino consegue atuar, certo? E tem uma eficiência bem interessante e está liberado calibres maiores, né? Até o que o cidadão normal consegue comprar, que é o 357 Magnum, que é uma pancada, sabe? Então hoje o calibre cidadão... de revólver. Isso Nós não estamos comum, né? Não, É. o atirador tem algumas... Nós não estamos comentando aqui também na área rural que pode ter fuzil, né? Sim. Nós Mais ou menos. Não Nós tá vamos- nisso aí. Nós vamos adentrar nisso, né? Mas a gente tá falando do cidadão comum que quer comprar uma arma para defesa. Na cidade. Isso. Vamos lá. Então, até o 357 Magnum é um calibre que você consegue comprar para defesa, certo? Eu recomendo 9mm, eu recomendo a G2C, que não é nada de excepcional, mas você puxa o gatilho, ele faz bang, e alinhando alça e massa de mira, o tiro pega onde você pretende, né? Com controle, certo? Você pede autorização de compra a arma na loja, a loja vai abrir a caixinha da arma, mostrar para você, emitir uma nota fiscal e você sai da loja com a nota arma. fiscal. Não Só sai com a nota arma. fiscal. Olha que Só a palhaçada. nota fiscal. É só para dar o gostinho ali, deixa você ver a arma. Você pode pegar a arma ali na hora, testar se funciona ou não. Depende do lojista. Né? A maioria dos lojistas, eles não têm stand de tiro no local, certo? Então, a arma fica ali. Eventualmente, né, tem algumas lojas que funcionam dentro de stands de tiro, clubes de tiro, que, em geral, daí o lojista, como a arma é sua, ele permite que você experimente essa arma no stand. Nisso mas você não já pode pagou. já Nessa pagou. altura você já pagou pro Já cara. pagou. Mas daí você não pode tirar essa arma De lá. de dentro da loja, porque daí você vai ter que levar essa nota fiscal na Polícia Federal e vai ter que fazer o registro da arma, né? E seria como se você comprasse um carro na concessionária, né? E só pudesse tirar da concessionária depois de emplacado. Né? Então, vai ser feito o registro da arma, vai ser emitido um CRAF em seu nome, que é um documento de propriedade da arma.
outra coisa que mudou também é que isso tinha que ser feito a cada 3 anos, na regra anterior, né? Todo esse procedimento a cada 3 anos, e agora a validade é 10 anos, vai ter que fazer isso a cada 10 anos, né? Já é uma extensão de prazo muito maior, diminuição de custo também. E registrada a arma, a Polícia Federal vai emitir uma guia que vai te permitir tirar essa arma da loja, desmontada na caixa, sem munição, e levar para casa. Daí essa arma entra na sua casa e de lá não pode mais sair. Antes do governo Bolsonaro, havia previsão legal de que você pudesse tirar a arma para fazer o treinamento, né? Ver se essa arma funcionava, mas essa previsão legal nunca foi cumprida. Então, antes do governo Bolsonaro, a Polícia Federal não emitia a guia de treinamento. Agora, com os novos decretos, eles previram que a cada 30 dias você pode pedir uma guia para treinar com essa arma, né? Só que daí você tem que indicar exatamente onde é que você vai treinar, exatamente o dia que você vai treinar. Sai uma guia exclusivamente para aquele dia. Você tem que pegar essa arma, levar desmuniciada para o clube. E daí, então, vai levar uns 60 dias para pegar esse CRAF, para pegar a arma. E daí você precisa esperar mais uns 10 dias, porque a Polícia Federal exige 10 dias de antecedência. Não tem previsão legal nenhuma. Ou seja, você vai treinar com a sua arma 3 vezes por ano. Isso, na prática é isso, né? Se for tanto. Que coisa, né? Que coisa mais horrenda que nós vivemos. Então o objetivo, e daí o pessoal pega e fala assim, mas qual que é a lógica disso? Não tem lógica. A lógica é... para você desistir. Tornar burocrático demais para você desistir. Para você desistir. E o que a gente tem que permite uma maior... O pessoal fala, mas eu sei do fulano que ele anda com a arma na cintura, que diz que tem porte, que vai todo dia no clube para atirar e tal, e não sei o quê, e tem fuzil, e isso e aquilo, né? E daí a gente tá falando dos CACs, né? Que é isso que eu comentei. Só voltando um pouquinho, doutor, pela ordem, como diz na audiência, pela ordem, doutor. Sobre ainda o atirador comum, certo? Não o CAC, não o atirador esportivo. Ele levou a arma para casa dele. Ele pode municiar ela, guardar, obviamente, no lugar seguro, e ele pode andar com essa arma na cinta dentro do local onde compreende sua residência, o seu terreno, etc. Isso, boa pergunta. Essa arma, né, ela é utilizada para defesa. Essa arma da Polícia Federal é para defesa. A posse, ela se estende a toda a sua propriedade. Então, se você está dentro da sua casa, certo? Você pode estar com essa arma consigo, na cintura, né? Não é um porte especificamente, o porte não diz respeito a onde está a arma, mas aonde você está transitando com a arma, né? Então, dentro da sua casa, pode estar com essa arma na cintura, inclusive é recomendável que esteja, né? Porque um assalto com uma arma no cofre não adianta nada. Então vamos supor aqui, uma pessoa aqui nesse local aqui, nesse endereço, a pessoa adquiriu uma arma, depois de toda essa tramitação, dentro de todo, não saindo para a via pública, ele pode andar com a sua arma na cintura, municiado. Se a arma está registrada aqui nesse endereço. Isso, se ele for um diretor da empresa, né, que é uma empresa, então ele tem que ser um diretor dessa empresa, ou sócio da empresa, ou ser um residente daqui, digamos que seja uma área conjugada com uma área residencial. Estando registrado aqui, ele pode. Uma coisa que acontece muito, que gera equívocos, né, condomínios na área comum não pode. Então, se você mora num apartamento que tem área comum, você só pode, né? Eu vejo bastante o pessoal perguntando, posso ir armado lá buscar pizza? Não pode. Não pode, entendeu? Porque na área comum não é mais a sua propriedade, né? É a propriedade comum. O nome já diz a área comum, né? Deixa eu emendar um pouco. Então, ele não pode buscar pizza, mas se ele pedir essa autorização para treinar ali da portaria até o seu apartamento, constitui rota. Não. Daí a gente vai entrar no porte de trânsito do atirador. Que não estou falando do atirador. Esse que tem a arma particularmente, e ele pediu a guia para ir no clube treinar e depois aí a arma tem que ser desmuniciada. Até chegar na porta do seu apartamento. Então, e na casa pode estar com munição. Na casa pode estar com munição. O que a gente teve de avanço legislativo, né, que na verdade não é avanço legislativo, é só evitar ativismo judicial, é que nas propriedades rurais, né, que são propriedades maiores, criou-se um folclore, uma jurisprudência sem nenhuma base legal, que dizia que, no caso do proprietário rural, ele só poderia ter arma na sede
né? Ah, Então a sede ok. fica lá 400, 500 metros da porteira, ele só poderia ficar com a arma municiada nas imediações da sede, né? Uhum. Por que essa jurisprudência? Para facilitar o MST invadir a É verdade, propriedade é das verdade, pessoas. é Só verdade. para isso. Aí mudou. Então daí foi feita uma lei para dizer o óbvio, que já estava na Você lei. pode ir até a né? porteira. Que é o seguinte, é dentro da sua propriedade. A sua propriedade vai até a porteira? Não, é até a porteira, meu amigo. Então, o Brasil é o país do ridículo, onde a gente precisa gastar legislativo para Ai, meu reafirmar Deus o do céu. óbvio, né? Eu digo assim, né? Mudando um pouco de assunto, né? A gente relativizou a imunidade parlamentar, né? Uhum. E eu demonstro claramente de forma científica que a imunidade parlamentar ela já está prevista na Constituição pelo simples fato de que, vamos dizer que a imunidade parlamentar realmente é limitada, a partir da premissa deles, é limitada. Ótimo. Hoje ela é limitada com aquele texto. Como que a gente vai redigir um novo texto onde ela é ilimitada? Porque está escrito lá, o parlamentar é imune por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Como é que eu faço agora para valer para tudo? Eu vou ter que redigir uma emenda, né, constitucional que vai dizer o parlamentar é imune por quaisquer palavras e votos, vírgula. E dessa vez é para valer. Né? Porque vai não ter tem como você redigir. Agora é. Mas agora óbvio. valeu, hein? Agora tá valendo mesmo, hein? E no caso esse porte rural, né? Foi isso, porque já estava escrito na lei. Mas agora a gente pode entrar no caso respondendo a pergunta, né? No caso do fuzil. Mas e a pessoa que treina sempre? Aí a gente volta à questão que eu falei lá que a esquerda chama de exército particular do Bolsonaro, que são os CACs. E o que são? São os caçadores, colecionadores e atiradores. Ou caçadores, atiradores e colecionadores, que, para você ser CAC, é exatamente a mesma coisa que eu expliquei para você comprar a primeira arma, com a adição de que você tem que estar afiliado a um clube de tiro, caça ou coleção, né? Em geral, os clubes eles abarcam todas as categorias, certo? Então, qual que é a minha recomendação? Você vai comprar uma arma, você vai passar por toda a burocracia, fazer o teste psicológico, o teste de tiro, tirar todas as certidões, né? Preencher a documentação, negociar uma arma. Também se filia a um clube de tiro e com a mesma documentação você dá entrada numa autorização de compra de uma arma de fogo pela Polícia Federal e faz o seu certificado de registro do Exército. Porque daí você tem os dois, certo? Com o certificado de registro do Exército, as armas são compradas mais ou menos com a mesma burocracia, só que daí essas armas são registradas no Exército. A vantagem é que essa arma ela permite que você tenha o que chama de guia de trânsito, que é um papel que permite que você transite com essa arma sem precisar ficar pedindo autorização cada vez que você vai. E isso te permite ir para qualquer local de treinamento. E a grande vantagem é que é o seguinte, bom, se eu sou um atirador, eu saio de casa, eu boto as minhas bugigangas no carro, né? O atirador sempre tem um monte de bugiganga, né? Parece mulher grávida, né? Aí põe a caixinha com a arma, aí põe os abafador, aí põe as caixinhas com as munição, aí põe mais uma arma, aí põe isso, põe aquilo. Óculos. Esse é o conhecido porte maçã, né? É, o porte abacaxi. Né? Não é maçã, e daí abacaxi. o que acontece? É óbvio que o cara é atirador. O cara tá chegando no clube de tiro com mochilinha, é óbvio que ele é atirador. Então ele se torna um alvo muito fácil para bandidagem. Então o que acontece? Em 2017 se reconheceu isso. A legislação já previa essa possibilidade e daí o comando do Exército regulamentou isso e disse, olha, quando estiver nessa situação, ou seja, ele está saindo para ir praticar o tiro esportivo, o cidadão pode ter uma arma curta, municiada e a pronto uso. Para quê? É para se defender? Para defender as armas. Para defender as armas. O Estado te dá direito de você portar uma arma para defender as armas, e essa arma não é a princípio não é para defesa pessoal, ela pode ser usada para defesa pessoal, mas a ideia é você proteger as armas e não a sua vida. Então a sua vida ela está por esse raciocínio, ela é inferior ao patrimônio.
Porque, e ela é inferior ao patrimônio, porque no entendimento do Exército, se você perguntar para eles, pode ser que eles digam a verdade, pode ser que eles mintam, tá? Mas no entendimento deles, essa arma pertence a eles. Porque há uma série de regramentos de como você pode utilizar essa arma, né? Então, por exemplo, se você utilizar uma arma que está registrada no Exército para defesa pessoal, não é crime. Mas eles abrem um processo administrativo e te multam por você ter desviado o uso desse armamento, né? Os armamentos do Exército, quando você não está em uso para treinamento, eles têm que ficar no cofre desmuniciados, porque eles são utilizados para o esporte ou para caça. Então, o entendimento na cabeça do Exército é que essa arma pertence a ele, então ele te autoriza você portar uma municiada para que você proteja a arma dele, entendeu? Ok. Você tem que proteger esse armamento porque não é seu. O Exército está te emprestando para você usar para praticar o tiro Doutor, me esportivo. surgiu aqui uma coisa agora interessante. Partindo desse pressuposto que o Exército considera como arma se fosse dele, vamos supor, num futuro governo em que se fosse aparelhado o Exército, sabe que existe um certo aparelhamento também nessa instituição, poderia muito bem o Exército, a partir de uma eleição de um governo desarmamentista, simplesmente por um procedimento administrativo, o Exército requerer, devolvam as nossas armas. Vocês têm o prazo até tal, sob pena de multa, sob pena de prisão, sob pena de quebra de lei, etc. Não, eles irão fazer porque é o que eu faria. É. Eles irão fazer porque é o que eu faria. Se fosse eu o ditador de plantão, é o que eu faria, né? Mas a gente tem certeza, né? Uma boa dose de certeza que isso não vai acontecer, né? Então, muito provavelmente, esses direitos serão ampliados e preservados. E daí, quando você tem o CR, né? Você tem uma arma registrada no CR pelo Sigma, as armas do Sigma, que tem essa guia de transporte, te dão direito ao porte de trânsito e te permitem portar essa arma no seu deslocamento para treinamentos e competições, né? O que eu chamei de porte abacaxi pelo seguinte, ele é um porte? Mas ele tem uma condicionante de tensão. Então, muitas pessoas de má fé acabam induzindo as pessoas em erro, dizendo, não, o CAC tem porte, e não fazem essa ressalva dessa condicionante. Daí o que acontece? O cidadão mal informado, tira o CR, compra a arma e vê lá e o cara diz, não, isso aqui é porte. Tudo a mesma coisa, porte, tudo porte. E daí o cidadão, com má informação, bota a arma na cintura, acaba por algum motivo sendo abordado, o policial pergunta, e aí cidadão, e essa arma? Ah, essa arma eu tenho para me defender, né? Como existe essa exigência que você esteja em deslocamento para treinamento e competição, se você está usando essa arma para se defender, você está em porte ilegal de arma e será preso e condenado por isso, certo? Então por que eu chamei de porte abacaxi? Por 2 motivos. Primeiro, porque você tem que descascar o abacaxi, certo? Né? Então você precisa planejar como é que você vai sair de casa para que, caso seja abordado, né? No mínimo se lembre de responder, né? Não está indo levar a mãe no médico, não está indo levar a namorada a comer, jantar, não está indo levar a criança na escola, não está indo levar a prima na roça, né? Que aconteceu essa semana tal. Você está em deslocamento para treinamentos e competições, né? Inclusive, né? O doutor vai entender a referência aqui, o pessoal que acompanha o meu canal vai entender a referência. O bom do inverno é que ele esquenta o abacaxi. Depois eu explico a Depois você explica para nós. Muito bem. Eu já nesse primeiro podcast, eu acho que nós vamos ter que gravar outros episódios. Eu acho que conseguimos. O doutor tem a agenda bem destrinchar. Cada vez mais apertada. Conseguimos destrinchar bem, né? Esse início, essa iniciação, né? Esse Posso entendimento. fazer uma sugestão? Com certeza. Pessoal que assistiu o podcast, deixem aí nos comentários as suas perguntas. A gente marca um outro podcast e pega a pauta a partir das perguntas do pessoal. Das perguntas. Vai render bem, né? E eu acho que foi bem, assim, bem claro, né? Falamos de forma bastante clara, bastante comum, para que todo cidadão tenha o direito a conhecer sobre os seus direitos. Exatamente. E veja, às vezes o assunto se atropela um pouco, porque são tantas dúvidas, são tantos questionamentos, que acaba um pouco embolando o meio de campo, como diz o outro. Mas
a partir do cidadão comum ter acesso às armas, até esse momento, onde já adentramos aí na questão dos atiradores esportivos, caçadores e colecionadores, já abriu aí um novo despertar para ir mais a fundo na questão do conhecimento do acesso às armas. E também o doutor, o César, pré-candidato a deputado estadual, ele também nos traz de uma forma educativa, didática, como você conscientizar as pessoas a respeito dessa temática. A arma não é para matar ninguém, né? A arma não é para você resolver os seus problemas pessoais, né? Com o vizinho, com o cunhado. É uma coisa extremamente séria. Armas e ele não trata. Matam, né? Armas não matam. Você põe a arma em cima da mesa, arma, mate. Mate a arma. Você foi feito para matar. Ela não mata. Pessoas então, matam, armas essa não. conscientização que você traz justamente trata isso de uma forma muito séria, né? Como a causa merece, porque ela foi muito banalizada, ela é tratada de forma pejorativa. Ideologicamente, né? Então, parabéns, né? Pela forma com que você conduz essa temática. Agora eu entendi no programa do Lula por que eliminar com os clubes de tiro. Porque você acaba com o porte abacaxi. Exatamente. Não só o porte abacaxi, mas que nem bem colocou o César, o clube de tiro, ele deixou de ter aquela conotação só do tiro. Ele aglomera famílias, ele tem a questão da educação. E a pessoa que vai comprar a sua primeira arma, ele já vai adentrar a uma questão de conhecimento, é cultural. Então, trocar armas por livros, na verdade, os livros já existem dentro dos clubes. Já estão, inclusive, eu gostaria que o doutor César mostrasse, né, esse livro. Vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o novo livro do Fabrício Rebelo, né? E ele traz um estudo bem completo, bem interessante, e com dados oficiais demonstra que a alegação de que mais armas levam a mais crimes é falsa. Essa correlação não existe. A gente não pode, sendo honesto, dizer que mais armas trazem menos crimes. Mas a gente pode dizer com certeza que a afirmação de que mais armas trazem mais crimes é falsa. Está estatisticamente comprovado a partir do aumento da compra de armas e a diminuição sensível no número de criminalidade e homicídios com arma de fogo no Brasil. Muito bem, obrigado a você que acompanhou. Esperamos que possamos gravar novos episódios a respeito dessa temática que é importante. É importante essa conscientização ao povo brasileiro. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado.